Oi pessoal, eu sou Mayara e eu serei a professora de matemática, da frente 1 de matemática, que é a frente que a gente vai estudar a parte de álgebra. Então que envolve equações, funções, exponencial, logaritmo, até chegar a PA e PG. Falando assim, parece que o conteúdo é bem curto, mas é que esses tópicos, na verdade, eles se desdobram, né, em vários subtópicos. Então, o conteúdo é um pouco extenso, mas com calma a gente chega até o final. Deixa só eu pegar aqui no pointer. Bom, para essa nossa primeira aula, a gente vai falar sobre equação de primeiro grau, ok? E agora eu vou dar três critérios que a gente precisa atender para que uma expressão seja considerada uma equação de primeiro grau, ok? Primeiro critério, ela precisa ser uma sentença matemática aberta. O que é uma sentença matemática aberta? Uma sentença matemática aberta é aquela em que a gente tem uma variável na expressão, ok? Então aqui, eu tenho olhando só aqui o lado esquerdo dessa igualdade, eu tenho aqui 3x menos 3. Esse x permite o quê? Que essa parte aqui da minha expressão, ela tenha diversos valores, ok? Porque conforme eu vario o meu valor de x, se eu coloco x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, essa parte aqui da minha expressão, ela também vai mudando de valor conforme essa minha variável. Então, a gente chama isso de, quando a gente tem essa possibilidade de mudar o valor de uma sentença matemática aberta. E isso só é possível quando a gente tem o quê? Uma variável aqui. Então, quando a gente tem uma sentença em que a gente não tem uma variável, apenas números, a gente faz as operações ali indicadas por aquela expressão e o valor vai sempre dar o mesmo, então a gente chama de uma sentença matemática fechada. Só para vocês saberem o que é identificar quando é uma sentença fechada e quando é uma sentença aberta. Aberta sempre vai ter uma variável. O segundo ponto é que para ser considerada uma equação, a gente precisa ter uma igualdade. Ok? Então, eu preciso ter uma sentença matemática aberta, ok? E eu preciso ter uma igualdade. Então, uma sentença aberta sendo igualada a algum outro número, ou alguma outra sentença também aberta. E o último ponto é que a gente precisa ter uma única variável. Então, veja, aqui dos dois lados da igualdade, eu tenho x desse lado e x do outro lado, mas é a mesma variável. Então, na hora de resolver, a única coisa que eu vou precisar fazer é o quê? É agrupar tudo que for x para um lado e tudo que não for x para o outro. Mas para ser uma equação de primeiro grau, a gente precisa que tenha uma única variável. Então, bom, um outro conceito que a gente também precisa saber é o conceito de raiz. A raiz, o número r, ele é chamado de raiz se e somente se, substituindo-se x por r, a gente resulta em uma sentença verdadeira. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, ok? Eu sei identificar porque eu tenho uma variável, então é uma sentença matemática aberta, e eu tenho uma igualdade, é uma equação de primeiro grau. 2x mais 5 igual a 13, e ele diz que 4 é uma raiz dessa equação. Bom, o que a gente vai fazer? Para a gente, de fato, confirmar se 4 é uma raiz dessa equação, basta a gente substituir x por 4. E a gente vê se essa igualdade aqui é mantida. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 8 com 5, 13. Então, ok, de fato, a raiz dessa equação é 4. Outra coisa muito importante também a gente deve notar é que uma equação de primeiro grau, ela vai sempre ter uma única raiz. Então, a gente vai sempre ter um único número, ok? Que quando a gente substituir o x, ele mantém essa igualdade. Outro conceito importante para a gente saber é o conceito de conjunto universo. E ele é formado por todos os valores que a variável pode assumir. Bom, geralmente ele é representado pela letra U maiúscula, ok? E entre chaves. Então, aqui eu leio que o conjunto universo ele é igual ao conjunto dos reais. Ou seja, se a gente ainda continuar usando esse exemplo aqui, ele está querendo dizer que x pode assumir o valor de qualquer número real. E o outro conceito, vou me trazer aqui para cima, vou cobrir o Garfield, é o conceito de conjunto-solução. O conjunto-solução, ele é formado por todas as raízes da equação. E ele geralmente é representado
por o S, pela letra S maiúscula, e a gente representa aí o nosso conjunto de solução também dentro de chaves, ou, quando a gente estiver falando de uma inequação, como a gente vai ver mais pra frente, esse conjunto de solução ele também pode ser representado por um intervalo, então ele vai estar entre colchetes. Mas qual que é a principal diferença entre o conjunto de solução e o conjunto universo? O conjunto de solução são só as raízes da equação. Então, no caso de uma equação de primeiro grau, como a gente já discutiu que ele tem só uma raiz, então ele vai ser sempre um único número, vai ter um único elemento que vai satisfazer essa equação de primeiro grau. Enquanto que o conjunto universo são todos aqueles elementos que a nossa que a nossa equação pode assumir, sendo ou não raízes dessa equação. Eu gosto de fazer sempre uma analogia com quando, na época, que a gente podia ir no shopping para comprar roupas, entrava numa loja, a gente pode considerar que o conjunto universo é toda aquela loja. Ou seja, então são todas aquelas roupas que a gente pode experimentar. Mas que o conjunto de solução são só aquelas roupas que quando você experimentar, você achar que ficaram legais e que de fato te satisfazerem. Que de fato deixarem vocês satisfeitos, ok? Então aqui é a mesma coisa. O x ele pode assumir qualquer valor do conjunto dos reais, mas apenas para 4, que é a raiz dessa equação, essa igualdade é satisfeita. Então essa nossa equação fica verdadeira, essa nossa igualdade fica verdadeira, e aí ele é o seu conjunto de solução, ok? É o elemento 4, que é a raiz dessa equação. Bom, seguindo, volta eu para cá para baixo. O outro conceito é o conceito de equações equivalentes. Bom, elas são equações que têm o mesmo conjunto de solução. Então, exemplo, aqui eu trouxe duas equações que são equações diferentes e a gente vai observar se elas possuem o mesmo conjunto de solução ou não. Então, a primeira equação, como que a gente descobre isso, né? A gente encontra a raiz dessas duas equações e verifica se são iguais. Então, vamos lá. Aqui com a primeira equação, 3x menos 3 igual a 27. Bom, para a gente resolver essa equação, o que a gente faz? Agrupa tudo que está acompanhado de letra de um lado, tudo que é só número para o outro, ok? Então, esse menos 3 passa para cá como mais 3. Esse 3 que estava multiplicando passa para cá dividido. Então, eu encontrei que x é igual a 10. Então, quando x for igual a 10, essa igualdade é verdadeira. E a gente faz a mesma coisa para a segunda equação, que é uma equação até mais simples, né? 3x igual a 30, então a gente só passa esse 3 para cá dividindo. Eu fico com x igual a 10. Bom, a gente teve o quê? Encontrou a mesma raiz para duas equações diferentes. Então, a gente chama essas equações de equações equivalentes. Então, elas, de fato, são equações equivalentes. Vamos aí fazer o nosso primeiro exercício. Eu vou trazer logo para cá, que depois eu vou resolver os exercícios aqui. Ao longo das nossas aulas, a gente sempre vai chegar nessa etapa, quando tiver exercícios, que eu vou pedir para vocês pararem o vídeo e tentarem resolver esse exercício sozinho. Nem que seja começar a escrever, rascunhar, qualquer coisa. Tenta, pelo menos. E aí depois vocês dão prosseguimento ao vídeo e vocês veem a resolução. Se vocês conseguirem fazer até o final, excelente. Mas isso é mais para vocês criarem um hábito de que vocês precisam começar a montar esses exercícios. No início parece difícil, mas de fato é o hábito, é o costume que vai fazer com que se torne mais fácil, ok? É a prática, né? Então vamos lá. Esse primeiro exercício ele diz o seguinte: dentre os elementos do conjunto U, ou seja, o conjunto universo, menos 2, menos 1, 0, 2 e 3, qual deles torna a sentença matemática 2x menos 4 igual a 2 verdadeira? E aqui as opções. Bom, para quem tentou, né, agora eu vou... A alternativa correta é a letra E, e como que a gente chega nela, né? A gente tinha aqui duas formas, provavelmente ou até mais formas, na verdade, de se resolver esse problema. A primeira forma, que era a forma que ia demandar um pouco mais de tempo, seria a gente testar cada elemento do conjunto universo na nossa equação e ver para qual elemento essa igualdade era respeitada, ok? Aqui não ia ser tão trabalhoso, porque é uma equação de primeiro grau, uma equação relativamente simples, e a gente só tem 5 elementos. Mas a forma mais simples e mais direta de se resolver essa questão era se vocês percebessem que quando ele pergunta qual valor que torna a sentença matemática verdadeira, ele está perguntando pela raiz dessa equação. E a gente agora já sabe resolver uma equação desse tipo. O que a gente faz? A gente reescreve essa equação, separa o que tem letra do que não tem letra, né? Então, tudo que tem x para um lado, o que é número para o outro,
Então, esse menos 4 passa para cá somando, fica com 6, né? E depois passa esse 2 para cá dividindo. Então, eu encontro que x igual a 3 é a raiz dessa equação, que é também a nossa alternativa E. Então, é para esse valor que é x igual a 3 que essa sentença aqui ela é verdadeira. E também, né, obrigatoriamente, precisava fazer parte aí desse conjunto universo que foi dado pela questão. Vamos para a segunda questão. Uma questão do Enem, que tinha um texto maior em cima, eu já dei uma enxugada. E ele diz o seguinte: um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros. E do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova, e considerando seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre... E aqui, as alternativas. Vamos lá, essa questão ela é um pouco mais complexa que a anterior, porque a equação já não foi dada ali explícita pra gente, né? A gente tem um problema e a gente precisa ler, interpretar e montar a equação a partir daí. Então vamos devagar, porque é para todo mundo conseguir acompanhar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir é quem é o nosso x. O que a gente quer descobrir, quem é a nossa variável. Na última frase do enunciado, ele diz o seguinte: a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre... Então, esse é o valor que ele quer saber. Então, a forma mais fácil é a gente transformar esse valor na nossa variável. Então, o primeiro salto é o nosso x, que é justamente o que ele quer descobrir. Com relação ao segundo salto, ele diz o seguinte, que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuiu em 1,2 metros. Ou seja, o segundo salto ele foi 1,2 metros menor do que o primeiro. Então, o segundo salto ele é x menos 1,2 metros. O terceiro salto, ele diz que do terceiro para o segundo, o alcance diminuía 1,5 metros. Então, o terceiro salto, ele é o segundo, então x menos 1,2 menos 1,5, ok? E a última informação que ele disse é o seguinte, é que querendo atingir a meta de 17,4 metros. Qual que era o conceito por trás disso? No salto triplo, que tinha no textinho, acho que no início que eu cortei, mas no salto triplo, ele considera o quê? A soma dos 3 saltos. Então, o quê? Ele quer que a soma desses 3 saltos seja igual a 17,4. Então, eu pego o primeiro salto, que é x, o segundo salto, que é x menos 1,2, o terceiro salto, que é x menos 2,7, né? Isso tem que ser igual a 17,4. Bom, a gente caiu numa equação de primeiro grau, então agora a gente já sabe resolver. A partir do momento que a gente encontra a equação, fica tudo mais simples. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar tudo que é x, então 1, 2, 3, 3x menos 1,2, menos 1,2, menos 1,5, isso é igual a 17,4. Trazendo tudo que é número para o lado de cá, né? Então, menos 3,9 passa para cá, somando. Eu fico, então, que x é igual a, já fiz essa soma, né? 21,3 dividido por 3. Isso é igual a 7,1 metros. Então, o primeiro salto, ele precisa estar entre o quê? 7 e 8 metros. Ok? Então, alternativa D. No nosso exercício 3, ele diz o seguinte. É um exercício da PUC, do Rio. E ele diz que 3/5 de um número somados a meio é igual a 2/3 desse mesmo número. Indica a opção que apresenta esse número. Bom, aqui, qual que é, eu acho que de repente seja aí a questão dessa questão. A primeira coisa que a gente precisa saber é que sempre que a gente tem na matemática a preposição de, a gente pode substituir por uma multiplicação, pela operação de multiplicar. Então, quando a gente for escrever isso na forma de uma equação. Aqui ele justamente quer saber qual é esse número, então embora eu não tenha escrito aqui, eu defini que a minha variável, que x, é justamente esse número que a gente quer descobrir. E ele diz que 3/5 desse número, então 3/5 vezes x, mais meio, é igual a 2/3 desse número. Então, 2/3 de x, então 2/3 vezes x. Montei a minha equação. Agora, é a mesma coisa das equações anteriores que a gente viu. A gente agrupa tudo que é x para um lado, então esse 2/3 passa para cá como menos 2/3, igual a menos meio. Aqui entram dois pontos.
operações com frações, que eu espero, quem tenha dúvidas, por favor, me sinalize, e a gente, de repente, na nossa live, aula de dúvidas, a gente faz uma revisão aí de operações com frações, ok? Mas é que quando a gente tem aí frações com denominadores diferentes, e a gente tem uma soma e uma subtração, a gente não pode fazer direto, a gente precisa o quê? Tornar esses denominadores no mesmo denominador, então a gente precisa fazer o MMC. MMC. Perdoe aí a dicção, às vezes, que os elásticos atrapalham. Bom, 5 e 3 são dois números primos, então o MMC entre eles vai ser a gente multiplicar um pelo outro, ok? O menor múltiplo comum entre eles vai ser a gente multiplicar um pelo outro. Então, 5 vezes 3 dá 15. Então, o MMC entre 5 e 3 é 15. 15 dividido por 5 dá 3, eu multiplico aqui o meu numerador, então eu fico com o quê? 9. 15 dividido por 3 dá 5, multiplico o meu numerador, eu fico com 10. Então, agora eu tenho o quê? O mesmo denominador, então agora sim eu posso fazer essa operação aqui no meu numerador. Então, 9 menos 10, eu fico com menos 1 quinzeavos vezes x, isso daqui tudo igual a menos meio. Eu posso multiplicar toda essa minha equação aqui por menos 1, né? Então, eu posso multiplicar tudo isso aqui. Comecei aqui errando já. Eu posso multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Ok? E aí o que eu inverto esse sinal. Então, eu fico com 1 sobre 15avos de x é igual a meio. E esse 15 que está aqui dividindo, passo para cá multiplicando. Então, por isso que eu fico com x igual a 15 sobre 2. E aí a resposta dessa questão é a alternativa A. Bom, pessoal, nós finalizamos o conteúdo da aula de hoje, ok? Agora eu trago aqui só a definição formal de equação de primeiro grau. Então, a gente chama de equação de primeiro grau na incógnita x toda equação expressa na forma ax mais b igual a zero, onde a e b são constantes, a é diferente de zero e que possui uma única raiz, ok? É importante vocês notarem que a precisa ser diferente de zero, porque senão, se a for zero, a gente tira o meu x daqui, ok? E aí eu não tenho mais uma equação, porque como a gente viu lá no início, a gente precisa ter essa variável, né, essa única variável, para ser considerada uma equação de primeiro grau, tá bom? Caso vocês tenham dúvidas, vocês não hesitem em me procurar, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau!